Olá! Hoje a gente vai fundo em uma das leis mais importantes e talvez uma das menos compreendidas do Brasil, o Estatuto do Idoso. É basicamente a legislação que foi criada para proteger e garantir a dignidade da parcela da nossa população que mais cresce. Então, para a gente entender de verdade o peso dessa lei, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o cenário geral, sabe? O Brasil está de fato passando por uma transformação demográfica muito, mas muito rápida. Ok, vamos começar com um número para ter uma base. Lá no ano 2000, o Brasil tinha cerca de 14 milhões e meio de pessoas com 60 anos ou mais, certo? Esse é o nosso ponto de partida. Agora, olha só o que acontece em apenas 16 anos. A gente avança um pouquinho no tempo e pronto. A população idosa simplesmente salta para mais de 27 milhões. É um crescimento absurdo, impressionante mesmo, num período super curto de tempo. E esse gráfico aqui, ele mostra a escala real dessa mudança. Não é só um aumento, entende? É uma aceleração. A sociedade precisava, e com urgência, de uma resposta bem estruturada para essa nova realidade. E essa resposta veio na forma desse documento fundamental, o Estatuto do Idoso. Ele foi sancionado justamente para garantir que o envelhecimento no Brasil pudesse acontecer com respeito e, claro, com direitos assegurados. Tá, mas o que é exatamente esse estatuto? O que ele diz na prática? Vamos agora detalhar um pouco a estrutura e os princípios mais importantes dele. Bom, o ponto crucial é esse. É uma lei que estabelece direitos para todas as pessoas com 60 anos ou mais. E a ideia central, o conceito mais poderoso que está aqui, é o de proteção integral. Mas o que isso quer dizer, afinal? Vamos ver. Pensa assim, a lei toda se sustenta em dois pilares gigantes. O primeiro é essa tal de proteção integral. O que é isso? É olhar para o idoso como um todo, saúde física, mental, social, todo junto. E o segundo pilar? Prioridade absoluta. Isso quer dizer que as necessidades deles vêm primeiro, seja na fila de um banco, seja na hora de distribuir recursos públicos. Certo. Vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Como é que isto tudo se traduz nos direitos mais básicos, mais essenciais do dia-a-dia? Vamos começar pela saúde, que é fundamental. Olha, aqui a lei é bem direta. O acesso à saúde é para ser amplo, sabe? Desde o atendimento completo no SUS até o fornecimento de graça de medicamentos de uso contínuo. E tem dois pontos aqui que vale a pena destacar. O direito a ter um acompanhante durante internações e algo super importante, a proibição de reajustes abusivos por idade nos planos de saúde. Esse último ponto, aliás, gera muita dúvida, né? Agora, a gente entra num ponto muito sério. A violência. O Estatuto deixa bem claro que qualquer suspeita ou confirmação de violência contra uma pessoa idosa precisa ser notificada. É obrigatório, especialmente pelos serviços de saúde. E essa notificação pode ser feita para várias autoridades, como a Polícia ou o Ministério Público. No fim das contas, é um dever de toda a sociedade. Beleza, vamos sair um pouco do ambiente de hospitais e falar da vida como ela é, do dia-a-dia. Como é que o Estatuto aparece na rotina das pessoas? Isso aqui é um ponto que gera muita confusão, então vale a pena prestar atenção. A gratuidade no transporte público, ela é garantida por lei federal para quem tem mais de 65 anos. Agora, e para quem tem entre 60 e 65? Aí a coisa muda. A gratuidade até pode existir, mas vai depender da lei de cada município. Então, é super importante sempre checar a regra local, ok? E ainda falando de transporte, a lei vai no detalhe. Ela se especifica que pelo menos 10% dos assentos têm que ser reservados e, claro, bem sinalizados para o uso preferencial das pessoas idosas. E para garantir que a idade não vire uma barreira para a cultura e para o lazer, o Estatuto também pensou nisso. Ele assegura um desconto de, no mínimo, 50% em ingressos para cinema, teatro, eventos esportivos, enfim. É um incentivo direto para que todo mundo continue participando da vida social. O direito à moradia digna também está lá no Estatuto. Em programas habitacionais públicos, por exemplo, no mínimo 3% das casas ou apartamentos precisam ser destinados a pessoas idosas. E tem um detalhe importante, de preferência no térreo, para facilitar o acesso, claro. Bom, agora vamos mudar um pouco o foco e falar sobre autonomia e segurança, porque o Estatuto também protege os direitos que têm a ver com trabalho e com estabilidade financeira. A lei aqui bate de frente com o preconceito de idade no mercado de trabalho, o chamado etarismo. É proibido, por exemplo, discriminar alguém pela idade na hora de contratar. E em concursos públicos? A idade mais elevada é o primeiro critério de desempate. É uma forma de valorizar a experiência, não é? E quando a grana aperta, quando o sustento vira um problema? Bom, a lei é bem clara nisso.
A obrigação de ajudar financeiramente, o que a gente chama de alimentos, é solidária. O que isso significa? Que ela é compartilhada entre os familiares. E isso dá à pessoa idosa o direito de escolher de qual parente ela vai pedir essa ajuda. Mas e se a família não tiver condições de ajudar? Acontece. Nesse caso, a responsabilidade passa a ser do Estado. É o poder público que tem o dever de garantir o sustento através da rede de assistência social. A ideia é que ninguém fique desamparado. Ok, e com isso a gente chega num ponto que é, talvez, o mais fundamental de todos. O Estatuto é sim um documento poderoso, mas para ele funcionar de verdade na prática, bom, isso não depende só do governo. Essa citação, que está lá na apresentação do Estatuto, resume perfeitamente o espírito da coisa. O objetivo vai muito além de ser só mais uma lei no papel. A ideia é criar uma cultura de respeito, de educação, de uma convivência melhor entre as gerações. E isso nos leva a uma ação bem concreta. Proteger os direitos dos idosos é um dever de todo mundo. Se alguém presenciar qualquer tipo de violação, denunciar é um dos caminhos mais eficazes que existem. O Disque 100, por exemplo, é o canal oficial para isso. E é com essa reflexão que a gente encerra a nossa conversa de hoje. O Estatuto do Idoso existe, ele é robusto, ele é abrangente. Mas a pergunta que fica no ar é, como é que a gente pode, juntos, agir para transformar o que está escrito ali no papel em uma realidade de verdade, vivida por milhões de brasileiros todos os dias? Fica aí o pensamento. Agradeço a companhia.